Vocês estavam viajando, todos viajando recentemente, né? E estavam por aonde? Eu fui até San Diego ver eles ganharem um prêmio. Basicamente foi isso que eu fui fazer. Foi o combinado, inclusive, antes. Valeu? Valeu? Valeu, foi muito legal. A gente ganhou porque ele foi. É, basicamente isso. Não é que teve, da outra vez que eles tinham ganho, eu tava também, e teve uma falha. Ganhou aquela puta festa, e foi do cacete, porque foi a tia Duda, mãe deles foi super legal, claro. Sempre ganhar um prêmio é legal, ganhar um Eisner é mais, com a mãe ali foi realmente emocionante, eles ficaram emocionados, foi incrível e tal. E a gente tava, o Eisner era num hotel, ali é Hilton, né? Que é o que a gente ficou, né? Hilton, e a gente tava todo mundo, quer dizer, eu tava mais pra cima, mas eles estavam no Haight, né? Que é uma ponta, outra ponta. E ganhou o prêmio e tal, não sei o quê, ele fica uma meia hora, 40 minutos ali, e a gente foi todo mundo a pé, passando por detrás do prédio da convenção. Para quem não sabe, é na beira do mar, assim, então tem o prédio da convenção, tem esse hotel onde é o Eisner e tem esse outro hotel aqui. E é um puto espaço grande, assim. Aí fomos andando, conversando, então a gente chegou no Haight, lotado, todo mundo no bar ali, aí vamos pegar uma bebida. Aí eu falei, não, por favor, vou pegar uma bebida pra gente. Peguei, era você que tava com dor de garganta, né? Peguei um conhaque do Fábio. Eu fui lá, peguei uma bebida pra cada um e tal, não sei o quê. Pô, que legal, brindamos. Tomamos. Quando eu fui pegar a segunda bebida, eu quero assim no bar, eu falei, não, o bar fechou. Eu falei, como assim fechou? Os caras ganharam um prêmio, a gente tive que tomar um negócio. Não, fechou, não tem mais nada. Aquela coisa, não sei o que, a gente subiu pro hotel, pro quarto deles, pro quarto do Rafa, que tava lá também, que tinha ganho o Eisner também, né? Além, eram os 3 ganhando o Eisner. Ligamos do quarto, pedimos bebida, não pode. Lei da Califórnia. Não tem bebida, aí a gente chegou aí no supermercado, pegar a bebida, tal, posto, tudo. As geladeiras de bebida são fechadas com um cadeado, tal, não pode comprar bebida de madrugada. Então foi muito legal, mas teve uma falha. Ninguém bebeu nada. A gente ficou comendo uns pretzelzinhos, né? Que alguém tinha comprado um pacotão de pretzel e aquela coisa meio legal, né? Pô, que não tinha uma porra de uma cerveja. Aí dessa vez, quando saiu os indicados, não estou dizendo isso porque eles estão aqui, porque são meus amigos, mas eu tinha certeza absoluta que eles iam ganhar. Eu falava isso a partir do dia que eles foram indicados. Eu falei assim, não, dessa vez eu vou porque eu vou cuidar da bebida. Então sou eu que cuido, fica tranquilo, a festa vai acontecer, tal, não sei o quê. Vai ter bebida, vai ter. E pelo que eu vi uma foto da Faína, tem um pouco do uísque ainda na sua casa. Sobrou, eu trouxe. Né? Então, tá vendo? Então sobrou bebida. Né? Então teve que comprar, tal. Então para isso eu fui pra Comic Con, na verdade. Só pra comprar bebida. Foi uma viagem cara, porque é longe, a Califórnia, tal, pra ir lá comprar bebida. Mas foi legal, porque eles ganharam, então foi uma festa bacana. Missão cumprida, né? Espumantes do Coppola, foi legal. Espumantes do Coppola, né? Que é a melhor coisa com o nome Sofia Coppola que existe no mundo, é o espumante do Coppola, que chama Sofia. Muito melhor que a diretora. Bem melhor. Apesar de eu gostar do filme do Bill Murray, porque eu gosto do Bill Murray. Oi. Boa noite. Não sei, prêmio é meio tudo igual, você fica nervoso antes, você acha que você não vai ganhar, não quer conversar sobre isso. O discurso em inglês é que nem ensaiar para uma peça de teatro, sabe? Quando você está no colégio, você vai fazer uma peça de teatro em inglês, então você fica pensando, você não quer fazer, mas você fica pensando ali numa respostinha, pra você também não ter que levar aquele papel. Ou seja, já sabia o que ia ganhar. Não! Mas né, caso ganhe, você quer falar uma coisa legal ali, aproveitar a sua chance. Dessa vez não deu tempo, porque a gente tava tão mais nervoso do que das outras vezes. A gente não conseguiu pensar em nada. Parecia outra vez, parecia muito mais nervoso. Não, dessa vez eu tava muito nervoso. Era uma categoria nova, essa categoria, a gente ganhou uma categoria que chama adaptação de outros meios. Foi criada para eles poderem ganhar essa porra desse prêmio. Não ia encaixar em outro. Era uma categoria nova, então, e os outros livros eu não conhecia nenhum, era um monte de livro que é publicado por editora de livro. E aí, não sei, a gente estava nervoso, nem deu para pensar direito num discurso. Mas o discurso em inglês é o de menos mesmo. Mas é legal, é uma das coisas que é legal de ir para San Diego. É ter o Eisner.
todo prêmio é chato. Se vocês já foram no HQ Mix, é chato. É longo, você fica lá assistindo, as pessoas agradecem. No Eisner é a mesma coisa, no Oscar é a mesma coisa, só que o Oscar, eles tocam aquela musiquinha pra você calar a boca e sair do palco. No Eisner não tem, no HQ Mix não tem. No HQ Mix não tem nada perto disso, o pessoal fala. Mas ao mesmo tempo é legal, porque a gente ia todo ano para San Diego, então a gente via as coisas evoluindo, assim, via um autor um ano lançando um livro, no ano seguinte ganhando um prêmio e ia procurar ele dentro da convenção, que eu acho que é o maior mérito do Eisner acontecer durante a convenção de San Diego, é isso. No meio da convenção, né, a convenção começa na quinta, na sexta-noite tem a premiação, o público pode ir, né, se você tem o passe do evento, você pode assistir. Você vê lá todo mundo que ganhou, ouve os discursos, fica emocionado, acha chato, sei lá o quê. E no dia seguinte você pode procurar as pessoas, se elas estão nas suas mesas ou tem sessão de autógrafo. E isso pra gente sempre foi muito legal. A gente descobriu um monte de artista por causa disso, até hoje descobre. Tem muita coisa aqui publicada que a gente não vê, mesmo acompanhando o que é publicado no mercado internacional, até aqui. Não dá pra acompanhar tudo hoje em dia. O mercado brasileiro cresceu tanto que eu não conheço mais todo mundo. Não conheço. Você fala um nome, só pelo nome eu não sei. Eu posso ter visto a capa, mas não sei quem fez. Eu posso saber a cara, mas não sei o nome, né? E isso no mercado americano era muito pior. Então quando a gente ia para San Diego era nosso Vocês iam na premiação? refresh. E Lá no começo sempre sempre foi. né? Era o mais legal de ir na premiação no início é porque o Will Eisner estava lá. Isso que eu ia falar, vocês iam Né? quando Então, ele tava lá, né? Até a gente viu 10 anos de premiação com o Will Eisner. Então era muito legal, porque ele ficava lá em pezinho, às vezes ele sentava e ele entregava o troféu para todo mundo. E era muito mais emocionante. Mesmo que ele não falasse nada, era mais emocionante por causa disso. Mas sempre, pra gente, a gente criou essa ligação com San Diego, com a premiação. E hoje em dia, quando a gente vai pro evento, a gente tem outros compromissos, tem reunião, sessão de autógrafo, sei lá o que, a gente não vê mais todo mundo que a gente conhece. Então, às vezes no Eisner é a única chance de encontrar outros editores, outros artistas que vão. Então é bacana. Aí quando você chega... Obrigado, sucesso, ó. O cara tem visão de business, sabe tudo. Por isso que o evento deles é um sucesso. Tomou devagar, não precisa, então. Mas é legal, assim. É bom quando você vê que as pessoas estão torcendo por você, se você ganha e leva um monte de aplauso, você fica mais feliz ainda, porque você vê que a comunidade dos quadrinhos gosta do seu trabalho, ficou feliz por você, então dá um sentimento bacana, que é o oposto do nervosismo de saber na hora se você ganhou ou não, né? Então é bacana. A gente estava numa mesa com um monte de outros artistas que são ótimos, são super bons, estavam concorrendo a outros prêmios, só a gente ganhou. Não, depois o Michael Red. Ah, o Michael Red ganhou. Ganhou no O Michael final. Red, vocês sabem quem é o Michael Red? Michael Red é o cara que fez o Mad Men, ele fez uma época, vamos ver, o X-Force, vocês devem... Ecstatic, né? Ecstatic. Virou Ecstatic, sei lá como era em português. É um cara que tem um desenho que não tem nada a ver com super-herói, Aham. né? Fez agora o Surfista Prateado, né? Agora Tá fazendo o faz- Surfista Prateado agora, por esse gibi que ele ganhou. E tem sei lá, trabalha com quadrinhos há 30 anos. 30 anos, aham. Nunca tinha ganho um Eisner. Quando ele falou, eu não Ele é botei muito fé. foda. E nunca tinha ganho. Já foi indicado, é tipo o Leonardo DiCaprio dos quadrinhos. E ele tava concorrendo, sei lá, a 4 prêmios. Ele só Mas ganhou você no acha- último. Você acha ele tão bonito assim? Ah, ele é um cantão, né? Você não viu ele cantando ainda. Ah. Ele tem uma banda. E os filhos dele tocam na banda. Mas a gente tava numa mesa com ele, com a mulher dele, com outros artistas. E aí, nossa categoria foi uma das últimas. E aí vai. O primeiro perde, o segundo perde, o terceiro perde. Puta, foi dando um nervosismo assim. A gente achou também que a gente tava na mesa amaldiçoada. Um monte de gente boa, mas que não era a noite deles. Mas aí
pra gente deu certo. Esse negócio de ser o último foi um saco, um dos últimos foi realmente um Foi, saco. é Eu ruim, né? tava com o Forlani, a gente tava sentadinho ali e tal, e a gente olhando e falou assim, puta, podia não ser o último, né? Porque, porra, tal. Que o Rafa foi no começo. O Rafa foi É, mais no começo. mais né? entre meio e começo. E não ia. Aí eu abri o papel, assim, que você pega ali na entrada, olhei, era o antepenúltimo, alguma coisa assim. Eu falei, puta que pariu, a gente vai ficar aqui até o fim e tal. E a gente ficou até o fim, né? Aliás, não sei se vocês viram, a gente colocou o vídeo na internet Da do premiação. Eisner, da premiação de quando a gente ganhou. Tá na internet, a gente colocou. Mas quem filmou foi o Forlani. Então, agradeçam ao Forlani por estar lá na registro. plateia e ter lembrado de gravar e passar pra gente. Senão ia Visão. ser. Business. Cara, entende da coisa. Você escuta ao fundo eu falando, tá vendo? As palmas, ó, ganharam. Porque isso é muito engraçado no Eisner. Na hora que eles apresentam o prêmio, eles vão falando as pessoas, você sabe quem vai ganhar pelos aplausos. É impressionante, assim. Claro, tem categoria que é próxima, assim, mas a maioria destoa. O cara que vai ganhar, todo mundo... Aí na hora, e no deles ainda, as pessoas não tinham pessoas que nem eram do universo dos quadrinhos. Tinha o John Leguizamo. John Leguizamo. Era um... Esse cara tá fazendo... Então era tudo... Aí na hora deles... Eu falei, tá vendo? Você tem alguma dúvida? Né? E aí acho que até dá pra escutar isso na gravação. Colocar. Fora de brasileiro, fora você, quem tá lá? Eu e o Forlani. Não, só. Eu e o Forlani. Isso aqui é bom. Eu e o Forlani e o Rafa tava, mas o Rafa tava sentado na mesa lá. A gente tava lá no fundo. Uma das sensações é pensar, puxa, é possível, sabe? Eu acho que é um sentimento que a gente tem desde o início. Não importa o tipo de história que você faz, se você não consegue achar exemplos bem-sucedidos dela, mas é o que você quer fazer, se o mercado aqui não é tão fácil, mas existem outros que são, né? Então, se você vê trabalhos bons lá fora, gente boa trabalhando, acredita que dá para chegar lá e tem paciência e acredita nisso o tempo que demorar, pra gente chegou uma hora que falou, deu certo, sabe? Deu certo não quer dizer que ficou mais fácil, às vezes até mais difícil, mas aquele pensamento inicial que nos motivou sempre, que é o é possível, vamos lá acreditar que é possível fazer quadrinhos, e a gente não achava que a gente ia viajar o mundo e ter livro publicado em 1000 outras línguas. Nosso pensamento não ia tão longe, a gente era mais ingênuo do que isso. Era só, se a gente conseguisse publicar nos Estados Unidos, estava ótimo pra gente. A gente foi descobrindo que o mercado, que tem outros mercados, que o mundo é maior, sei lá o quê. Como um mercado influencia o outro. Mas isso são consequências. Mas consequências que se encaixam nessa visão de é possível. Se você contar a sua história, acreditar nela, talvez a sua primeira história não dê certo, talvez a segunda não, mas nem sempre você vai acertar da primeira vez. Você vai melhorando, vai se aprofundando, até uma hora que você chega com algo realmente legal para contar. Alguma pessoa vai achar legal, né? Quando você tem uma oportunidade num mercado maior, que atinge mais gente, essa alguma pessoa vira algumas pessoas, né? E assim por diante, uma coisa leva a outra. Então acho que o sentimento pra gente é esse. Como eu falei antes, não é mais fácil hoje em dia. Mais fácil é escolher a editora que a gente quer publicar. Se a gente quiser publicar com essa, eles topam. Se a gente quiser publicar com aquela, eles topam. Pra gente nunca foi uma questão de editora. Foi uma questão da ideia, do projeto, algo que a gente acreditasse. Por isso também que a gente se autopublicou durante tanto tempo. Aqui no Brasil, publicar com editora não é uma super vantagem, né? Ainda mais hoje. Hoje em dia, ser uma quadrinista independente é fácil. Você vai no evento, você vende tudo. Você faz um catarse, você vende tudo. É fácil até demais. As pessoas nem se esforçam tanto, de tão fácil que é. Na nossa época era difícil. Então, mas era o único jeito que dava de fazer um gibi chegar nas pessoas. Então, mas pensar numa história legal, aguentar o tempo que demora para fazer, continua igual. A gente é até mais lento hoje em dia.
Então demora mais. Mas eu acho que é isso. É muito, eu acho utópico ou ideológico falar para as pessoas acreditem e corram atrás dos seus sonhos, mas no fundo é isso. O difícil é você pegar alguém que acredita tanto que vai aguentar o tempo que demora e a dificuldade que é e sei lá o quê. Mas sei lá, vocês foram na Comic Con Experience. Então você chega lá nisso. Imagina que pra gente em 97 era ir pra San Diego. Você chega num evento e você acha que você está no paraíso. Quadrinhos de todos os tipos. Milhões de pessoas fazendo quadrinhos. Os autores estão ali. Eu quero ser um autor de quadrinhos, eu posso conversar com um cara que já é autor de quadrinhos. Eu leio os quadrinhos dele, eu conheço ele. E aí você vê, tem esse contato pessoal. Você volta pra casa falando, eu quero fazer parte disso. É possível, isso existe. Eu não sabia que isso existia, agora eu sei. Como é que eu posso ignorar isso agora? Não posso. Eu sei que existe, então vamos esforçar para fazer parte disso. E aí você vai ganhando uma motivação maior. Porque se você só mora em Bauru e acha que o mundo é Bauru, apesar do pessoal de Bauru achar que o mundo é Bauru, você pode ficar assim, meio desiludido. Achar, putz, o mundo é Bauru. Pronto, alcancei Bauru. Olha, normalmente, quem é de Bauru costuma ir para outro lugar. Não sei, quantos astronautas tem na sua cidade? O pessoal da minha cidade costuma ir para outros lugares, assim, e tal, né? Tipo, sai o Pelé, sai um cara pro espaço, é isso aí. O Che Guevara passa por lá e morre. Bauru, né, velho? É o centro não é o centro do mundo, é o centro do universo, é diferente. De lá as coisas acontecem, né? Até vocês precisaram passar por Bauru. Precisamos quase passar, precisou quase apanhar. morrer. Quase Quase apanhar. cheguei, Vara, Não, só quase você. morri. Só você. O Fábio não. O Fábio desceu xingando todo mundo. 2 horas depois desceu ele, eles acharam que era o Fábio e foram pra cima, mas assim. Que história é essa aí? A história é essa, não, a história é essa. Era uma rua que eu e o Braga a gente andava sempre quando a gente morava por lá. Que era a rua que o Braga morava, inclusive. E quase pegaram o bar. Tá, como é que foi chegar lá na DC? Foi fácil? Como é que foi? Foi de Uber dessa vez, a gente foi lá. Posso me dar uma Claro. coisa nisso? Porque eu acho que é no Day Tripper tem aquela introdução do Craig Thompson, de vocês dois. E que acho que é lá que fala que vocês tentaram fazer quadrinho de super-herói e não deu certo. E até ele fala, que bom que não deu certo. Porque aí vocês foram fazer o Day Tripper e outras coisas. Como que é isso de tipo ter tentado conseguir e não ter dado certo? E Gustavo, eu não conheço direito a cronologia do seu trabalho, assim, mas começou com monstros e tal, e aí hoje em dia na DC com Bizarro, como é isso também, de fazer as suas coisas e aí ser convidado para fazer um trabalho numa Marvel ou DC da vida, assim. Posso começar? Então, eu acho assim, pra gente foi bem fácil, não foi rápido, mas até que foi simples de entender que quando a gente descobriu que tinha um mercado americano onde você podia ganhar dinheiro fazendo quadrinhos, foi no começo da década de 90, quando os brasileiros começaram a trabalhar para as editoras no exterior e eles desenhavam super-herói. Essa que foi a notícia que está em todos os jornais. A gente viu, que legal, tem o Roger Cruz, tem o Deodato, tem o Marcelo, um monte de gente fazendo super-herói. Naquela época, a gente era adolescente, tinha uns 15, 16 anos, estava lendo todos os gibis de super-herói que saíam, adorava os gibis de super-herói. Pensou, legal, dá pra viver de quadrinhos, dá pra trabalhar direto com super-heróis, tem os brasileiros fazendo, é isso que a gente vai fazer. A parte que não deu certo foi porque esse movimento começou a acontecia com os agentes que levam o seu trabalho e mostram para as editoras, você não precisa nem saber falar inglês para fazer isso. E até hoje esse sistema ainda funciona desse jeito. Só que você tem que fazer essas páginas de teste para as editoras, para mostrar o seu potencial. E as páginas de teste, elas querem ver se você sabe desenhar páginas dinâmicas, se você sabe desenhar tudo que tem que ter num roteiro.
o mais importante disso é o dinamismo e o desenho e o estilo, e não tanto a história. E aí a gente via lá uns roteiros de página de teste, ou fazia umas páginas de teste tentando inventar uns roteiros. Só que sem história, pra gente, desenhar perdia totalmente o tesão. Né? E aí as páginas sem tesão começavam a ficar muito pior, pelo menos a gente achava que começava a ficar muito pior do que as páginas que a gente fazia pra gente com vontade. E aí a gente percebeu que era isso, se a gente vai fazer sem tesão, perde a qualidade. Se perde a qualidade não vai dar certo, melhor fazer um negócio que a gente tem mais vontade de fazer, que vai sair mais legal, a gente vai se empenhar mais. E a gente descobriu que os gibis que a gente gostava de ler não necessariamente iam ser os gibis que a gente gostava de desenhar. E isso meio que coincidiu quando a gente começou a ir para San Diego. Quando a gente começou a ir para San Diego, a gente descobriu que, legal, tem todos os super-heróis, mas tem toda uma gama gigante de alternativa do que você pode desenhar, que hoje em dia já é lugar comum, que você pode fazer qualquer coisa, mas em 96, 97, não era tão possível imaginar que o mercado podia abraçar todo tipo de história. Era assim, descobrimos algo que a gente não sabia antes. A gente achava que o mercado americano era só super-herói. Mas não, tinha todas umas outras editoras, toda uma outra cena independente, ou pequenas editoras, publicando todo tipo de história, qualquer tipo de desenho. E a gente pensou, legal, então vale mais a pena fazer algo que a gente esteja mais empolgado do que continuar fazendo os testes e sair umas páginas mais ou menos, porque, eu nunca desenhei o Arqueiro Verde na vida, vou fazer uns testes do Arqueiro Verde, saía mais ou menos. A gente continuou fazendo teste ainda, mais uns 3, 4 anos, que era um tempo que a gente estava fazendo uns gibis aqui, mais fazendo milhões de outras coisas, e a carreira lá ainda não estava só assim, fazendo contato, mostrando página. A gente continuou mandando teste, mas a gente percebeu que as nossas páginas, de algo que a gente gostava da história, ficavam melhores do que algo do que não tinha história. E aí teste não tem história, e a gente começou a perceber que se tivesse uma história e a gente não gostasse, também ia ficar ruim. E aí a gente parou também de procurar desenhar qualquer coisa, desenhar para qualquer editora, ou mesmo se fosse para desenhar para Marvel ou DC, a gente percebeu, vai que a gente arranja uma chance de desenhar para Marvel ou para DC, mas a gente não gosta do roteiro. Aí é pior, porque você tem que entregar, é um trabalho, mas se você não gosta da história, você vai saber que seu desenho vai sair mais ou menos, e aí pronto, e aí o que as pessoas vão ver é o seu desenho mais ou menos. Então a gente acabou também escolhendo, não vou fazer Marvel DC, não vou mais procurar Marvel DC, vou procurar Vertigo, vou procurar Dark Horse, vou procurar as histórias onde eu posso desenhar e talvez escrever, porque aí eu garanto que se um dia acontecer, vai ser algo que eu acredito mesmo, e aí pronto, se saiu mais ou menos é porque era o meu limite, era aquele mais ou menos, não era porque eu estava sem tesão. Mas isso não é o caminho que todo mundo faz, e não é a dificuldade que todo mundo faz. Tem, sabe? A gente viu que claramente o nosso desenho piorava quando a gente não gostava da história. Tem gente que não se importa com a história e o desenho fica ótimo. Tipo o Eduardo Rizzo. O Eduardo Rizzo é um super profissional, é o desenhista mais profissional do mundo. Qualquer história, se ele vai fazer uma página, tem uma página padrão Eduardo Rizzo de página. Então, pra ele, o que importa é que chegue um roteiro que ele tenha algo para desenhar. Pra gente, a gente tinha gostado do roteiro. Então, que é diferente do Gustavo, ele tem um padrão Gustavo de qualidade que facilitou essa transição, eu acho. Agora é a sua vez. A mim, na verdade, assim, o meu começo de desenho é meio assim, a gente tem basicamente a mesma idade, depois a gente se conheceu, a gente já era mais velho, mas uma das coisas que rolou em comum é de olhar e falar, pô, a gente gostava de quadrinho desde sempre, que não sei o que tal, a gente se conheceu numa lista de ilustradores, não foi isso? Como é que chamava aquilo? Mago Days? Mago Days, aquelas pizzas. E assim, eu era um dos poucos que eles falavam de quadrinho e eu... Você conheceu naquele evento de caricatura? Isso foi depois. Foi depois? Foi depois. A gente sabia quem era um e quem era o outro já, era meio assim. E eu gostava de quadrinho e tal, gostei muito de X-Men, de Homem-Aranha era meu personagem predileto, eu lia quadrinho pra cacete, então começo da década de 90, quando começou aí, mas de porra, que do cacete e tal. Mas ali, atrás, quando esses testes que eles fizeram, eu pulei antes, assim, eu falei assim, puta, isso não é pra mim.
eu não vou conseguir desenhar os caras fortes, e a pose e tal, não sei o que. Eu achei que não era. E ao mesmo tempo eu sempre fui um cara que gostei de caricatura, de charge. E ficava uma coisa assim, pô, adoro quadrinho, mas eu não sei se é pra mim fazer super-herói. E eu acho que não é, na verdade. E não é. Você pode olhar que não tem nenhum super-herói feito por mim. O Bizarro é o contrário, não é super-herói. Né? E aí eu fiquei durante muito tempo protelando até fazer quadrinho, porque quadrinho é uma coisa que dá muito trabalho e tal. E assim, pô, sou quadrinho super-herói, não tenho capacidade de fazer isso, vou fazer outra coisa e tal. Aí depois eu comecei a falar, pô, quero fazer, mas quero fazer as minhas coisas do jeito que eu acho que tem que fazer, que não sei o que e tal. E aí foi ali que eu comecei pensar, falar, pô, vou fazer um, sempre ficava falando, os dois inclusive sempre falavam, pô, você sempre fala que vai fazer e não faz. Eu falei, não, vou fazer um dia, calma, vai rolar. E aí eu comecei a fazer. Fiz a Co, fiz a Tax, fiz a Birds, fiz a Monstros e comecei a fazer. Quando a Monstros saiu nos Estados Unidos, saiu a Monstros, a Co e a Birds juntos. Ela saiu dos Estados Unidos e Inglaterra, porque tudo que chega nos Estados Unidos e das editoras grandes vai pra lá, né? E aí o Andy Lanning, que é um escritor, o cara que junto com o Dan Abnett criou esse Guardiões da Galáxia, que é esse sucesso. Ele viu e me mandou um e-mail, falou, puta, queria fazer uma história do Groot com você, porque o Groot só fala I'm Groot, então você consegue fazer gibi sem fala, então você vai fazer um gibi com ele, pô, vamos fazer junto e tal. Falei, você topa esse tipo de trabalho? Eu falei, pô, claro. Aí eu falei, pensei, pô, que legal, né? Vai ser esse gibi que eu vou fazer, essa história que eu vou fazer pra Marvel na vida, né? E acabou nem rolando isso, porque aí ele me mandou um e-mail e falou, puta, desculpa, o editor acabou passando para outra pessoa, mil desculpas. Eu falei, não, que isso? Eu falei, já tinha feito um esboço aqui do Groot e do Rocket. Aí ele falou, puta, me manda em alta isso. Então, e aí no outro dia ele mandou um e-mail e falou, olha, você não sabe por mim, mas o editor da Marvel vai te chamar. E me chamou para fazer uma outra história com ele, que era um Guardiões da Galáxia. Que quando eu vi o roteiro, eu falei, isso aqui não é pra mim. Porque tinha o Homem de Ferro, tinha, sei lá, o Drax antigo, tinha Asgard destruída. Eu sou um cara que o meu cenário é tipo uns paradinhos assim, ó. E tinha Asgard. Robôs do Jack Kirby mortos. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu olhei ali roteiro. Aí eu falei, se eu fizer essa porra, acho que dá pra fazer qualquer coisa, né? Aí eu fiz, deu certo e tal. Ajudou porque saiu acho que uma semana antes do filme. Então foi ótimo, que vendeu bem por causa do filme e tal. E aí eu fiz um outro gibi pra Marvel, mais uns 2 gibis pra Marvel e tal. E me chamaram pra fazer o Bizarro, que não é um super-herói, o super-herói é o contrário. Mas aparece um monte de super-herói. Teve uma hora que eu tava no último número, eu tô desenhando Super-Homem, assim. Aí eu parei, foi o único momento que eu parei e falei assim, não tem o menor cabimento isso, eu tô desenhando Super-Homem. Né? Aí eu falei, não faz sentido. Mas eu não me, assim, o fato de ir desenhar na DC, desenhar na Marvel, eu não vejo isso, eu não sei nem se isso é permanente. Isso pode ter sido, toda a minha carreira da Marvel, da DC, pode ter sido já. Pode ter sido isso que a gente viu, pode ter sido esse Bizarro encadernado e as coisas que eu fiz pra Marvel esporádicas. Eu não sei até que ponto existe mercado pra mim dentro da Marvel, da DC. Eu acho que hoje a gente tem coisas diferentes, desenhos diferentes, ideias diferentes, mesmo dentro da Marvel e da DC. Mas eu não sei se isso, não sei se tipo, que legal, o Gustavo vai fazer sempre um gibi pra DC, um gibi pra Marvel todo ano. Eu não sei. Olha, semana passada na internet saiu uma propaganda, porque assim, saiu uma propaganda dos gibis que vão sair em dezembro. Eles começam a anunciar os gibis que vão sair em dezembro, agora, nessa época. Vão ter vários especiais de Natal da DC, e eles falam lá, vão ter vários especiais de Natal e listam o nome das pessoas envolvidas. Apareceu o seu nome num dos Mas é um especiais gibi de Natal. macaco! Tem um macaco! Tem um macaco e tem um outro personagem que é famoso, que eu não posso falar quem é. Mas apareceu depois esse personagem famoso. Mas era um macaco. Então faz um certo sentido. Então é meio isso, assim. Na verdade, esse macaco, o Detetive Chimp, era pra ser uma série. E aí o meu querido escritor do Bizarro não entregou o plot no começo do ano. Então eu fiquei sem emprego o ano inteiro por causa dele. A gente perdeu a série. Então pode ser que nunca exista uma série disso. E aí, quando eu fui pra San Diego, eu passei em Los Angeles antes e fui conversar com os editores e tal, não sei o que, e eu meio que cavei essa história. Né? Então, e aí, mas assim, é a história de um macaco que é detetive, gente, não é uma coisa séria.
É um macaco, né? Eu queria... foi legal que quando me chamaram, era um personagem que eu queria trabalhar. Eu não sei que bumba ele toca. Quer dizer, agora eu sei porque eu escrevi o roteiro e inventei que é assim que tem que ser. Mas eu não sei o que é, não sabia qual era dele. Depois eu fui ler e tal. E é legal, porque ele é chegado na cana. Puta, tá perfeito. É um macaco que gosta de beber. É legal. E é detetive. E ele é o detetive mais foda da DC, ele e o Batman, assim, são os dois detetives mais foda. Né? Então, é massa, porque ele é um macaco. Né? Mas é uma história de 10 páginas do especial da DC de final de ano. Então, é isso, assim, eu gostaria de fazer mais coisas, tal, não sei o quê, mas eu não sei até que ponto vou fazer mais coisas pra DC, além de uma história de 10 páginas de um macaco no Natal. Né? Então, não sei. Eu só posso aproveitar, a gente está falando, eu queria saber do Gabriel como foi o convite dele para trabalhar com o Hellboy e como foi a experiência também com a internacional, do Mike Mignola e tudo mais. Bom, do início, a gente é muito fã do Mignola, sempre foi. Então sempre que a gente ia para San Diego, uma das coisas mais legais é você poder ir, ele tá numa mesa, ele tem a mesa dele, ele vende o sketchbook, vende página original, você vai lá, você baba, você tenta falar alguma coisa, pega um autógrafo e vai embora. A gente fez isso durante 10 anos, aí a partir do momento a gente começou a ter os nossos gibis para mostrar, a gente dava de presente para ele, eu falava, você é uma super influência para mim, dava a revista, ele olhava, não parece. E aí, até uma hora que, quando eu comecei a trabalhar com a Umbrella, é o mesmo editor, e aí o nosso trabalho já estava melhorando um pouco, todo ano a gente ia lá, dava um gibi pra ele, isso que eu tô fazendo agora, tananã, papapá, até uma hora que ele falou, puta, quem sabe um dia a gente consegue fazer uma coisa junto. E aí um ano depois, sei lá, veio o convite para trabalhar não no Hellboy, mas no Birô, fazendo essas histórias que eram no passado, era o início do Birô, né? Em 1947 a gente fez. Que pra gente era ótimo, porque a gente adora o Hellboy, mas não acho que conseguiria fazer o Hellboy. A gente gosta do Hellboy ali no pedestal, desenhado pelo Mignola, aquele é o Hellboy, deixa aquele ser o Hellboy. Mas trabalhar no universo do Hellboy, inventando outros personagens, a gente podia fazer todas as homenagens que a gente quisesse ao trabalho do Mignola, criar monstros e fazer um gibi de época, de terror, era legal. O primeiro que a gente fez, o 47, era com outro roteirista, então a gente só tinha que desenhar. O segundo que a gente fez, que é o Vampire, a gente escreveu também. Porque aí eles foram confiando mais na gente. Então, era ótimo. A gente só teve que desenhar, acho que eu que desenhei nas duas séries, o Hellboy criança ainda. Né? Ele vivia na base militar, tinha chifre. Então, mas a gente viu, foi a primeira vez que a gente viu o poder de trabalhar com um personagem que é o personagem, como desenhar o Batman. Então a gente foi numa convenção na Alemanha. Para os Estados Unidos a gente ia 15 anos, a gente tinha uma carreira, as pessoas conheciam o nosso trabalho, conheciam as outras coisas que a gente fez além do Hellboy. Na Alemanha tinha acabado de sair o Hellboy, acabado de sair o Day Tripper, ninguém sabia mais nada, então divulgavam, Fábio Gabriel, Day Tripper, Hellboy. Aí chegava na Alemanha, eles vinham com papel para fazer um desenho, faz um Hellboy. Eu não tinha desenhado o Hellboy. Eu tinha desenhado, inventado uns personagens no universo do Hellboy. Eu nem sabia desenhar o Hellboy. Existe uma diferença grande em ser um fã de uma coisa, adorar, eu adoro o Hellboy. Eu nunca desenhei o Hellboy. Eu não tinha desenhado. E aí, não, a gente nem terminou aqui ainda. Vocês estão falando muito então, hein? Estamos aqui, estamos aqui. Então, a gente teve que meio que aprender a desenhar o Hellboy na marra. Ali numa convenção na Alemanha. E o povo lá pede. Porque eles pedem. É assim, quando a gente vai num evento, nos Estados Unidos, por exemplo, e as pessoas pedem esse tipo de coisa que chama commission, eu tenho um caderno de Batman, faz um Batman pra mim. Eu falo, não,
Eu não faço Batman. Batman. Desenhar um Demolidor pra mim, ele quase falou não também. Então, mas, Então, é que mas é você desenhar assim, o Demolidor, demora. né? Hoje em dia eu aprendi a falar não e eu consigo dar uma desculpa boa. Que é assim, Mas eu desenhei. olha, eu não quero fazer um Demolidor ruim pra você. Eu gosto de Demolidor, já li Só que eu muito. falei, não entendeu. Mas não quero, não vou fazer e tudo. Mas na Alemanha, depois de 10 vezes, faz um Hellboy, eu cansei, aí comecei Mas a a fazer o Alemanha tem Hellboy. uma coisa meio que o combinado é esse. Desde Sim. o começo eles falam assim, ó, tô te levando, é assim, Eles vão e aí você pedir vai fazer desenho. um desenho, É. e se você, eles até falam, se você quiser, estipula o que você faz e o que você não faz, É. e é isso, é muito combinado. Na Alemanha eu nunca vi um país tão combinado no mundo, né? Tudo é combinado, né? Tudo é combinado. Se você quiser cobrar, você pode cobrar. É. Se você quiser fazer de graça, faz de graça, tanto faz. O negócio é fazer. Então, chegou uma hora que a gente cansou de falar não e fez. Ai, faz a Arlequina. Puta que pariu, quem é a Arlequina? Aí eu tenho referência. Eu odeio ouvir isso. Eu quero aprender a fazer a Arlequina. Então, hoje em dia, eu consigo falar não. Numa boa. Mas são nesses eventos que... Mas trabalhar com o Hellboy nos mostrou isso. Não só pra gente foi uma honra trabalhar com Mignola e tudo, mas sentir o poder do personagem, que é muito mais forte do que a história, né? Em todo o livro do Mignola, do Birô e tudo, tem lá do universo do Hellboy, das páginas do Hellboy, do filme, das páginas do Hellboy. Tem que ter Hellboy. Mas você Hellboy fez vende. Hellboy depois? Depois a gente fez Hellboy. Depois disso tudo, aí eles falaram, a gente tem uma historinha aqui pra sair numa antologia do Hellboy no México. Porque eles tinham uma história que eles tinham feito com o Corben, uma história antes, e aí eles convidaram o Fábio primeiro para fazer uma historinha de 8 páginas do Hellboy no México. Depois que ele fez essa história, eles falaram, a gente tem uma outra historinha, que meio continuação, que depois a gente pode publicar tudo isso num livro, Hellboy no México. E aí eu fiz uma outra historinha do Hellboy, continuação daquela, no México. E aí eu tive que desenhar o Hellboy mesmo. Agora Aí agora a gente desenhou o Hellboy. Agora ele mesmo. desenhou o Hellboy, não tem mais desculpa de falar, eu não sei desenhar o Hellboy. A capa é o Hellboy. A capa, tive que fazer a capa com o Hellboy. Mas é isso também. O Mignola, o Scott, que é o editor, eles gostam do trabalho, adoram as histórias, respeitam o nosso trabalho, mas eles têm essa visão de negócios. Então, faz uma historinha aqui, a gente junta 3 historinhas, mais aquela, dá um livro de tantas páginas, e esse livro vai poder ser vendido para sempre. E não só uma sériezinha e tudo, uma historinha aqui, outra ali. Então eles têm, assim como a nossa história do Vampire, né, que a gente escreveu. Desde o início, quando eles convidaram a gente para fazer, vocês fazem esse. Aí a gente, por acaso, não matou o Simon, que é o personagem principal da história. E aí, a gente vai precisar fazer uma outra história para concluir essa coisa do Simon. E isso tudo depois pode virar um livro do Vampire, só com essas 2 histórias. Então, eles têm sempre essa mentalidade de depois isso pode virar um livro, porque o Hellboy tem um monte de livros encadernados, né? Então, o Birô tem várias séries, o Hellboy tem várias séries, que isso tem uma vida útil mais longa. Mas é isso, é demais. Hoje em dia a gente conversa com Mignola de igual para igual, um negócio que eu tento me controlar, assim. A gente foi pra Los Angeles, foi na casa dele, A gente porque foi ele na- tava fazendo umas pinturinhas, a gente queria ver as pinturinhas. Aí ele vai, mostra a casa dele, toma café, fica olhando pras paredes, fica olhando pros livros, fica olhando pros originais. Não, a gente tenta se controlar. Ele tem uma pasta, tipo, os originais favoritos da vida dele. O dia que eu precisar fazer a exposição, são os originais que ele não vai vender. Da Tem uma carreira pasta inteira dele. só com capas e uma pasta só com páginas. Umas coisas Incríveis. incríveis. Então esse é o tipo de coisa que faz a gente voltar e falar, Nossa, quadrinhos é demais. quadrinhos é demais, a estrada é muito longa, falta muito tempo, vamos. Uhum. E a gente se empolga de continuar trabalhando, né? Então conhecer, isso é o legal de uma convenção, e é o legal, eu acho que do universo dos quadrinhos, né? Eu tava conversando isso com outros autores também. No cinema não tem isso, na literatura não tem isso, não tem um universo onde você tem essa relação tão próxima do autor com o leitor, ou com o autor iniciante,
No evento, os autores têm lá a sua mesinha e ficam vendendo o seu livrinho e assinando o tempo todo. Não é um evento de literatura que você tem lá a sua sessão de autógrafo de 1 hora, 2 e depois acabou a sua interação. Não, você pode conversar com os autores o dia inteiro. Você vai lá na Comic Con Experience, fica enchendo o saco de uma pessoa o dia inteiro se quiser, né? Então, é legal, por um lado. É legal. Bom, pra gente que tá desse lado é legal, talvez pro cara talvez não mas seja aos legal. poucos você... Porque o público se repete, né? Se você vai ao FIC a cada 2 anos, você vai ver as mesmas pessoas. Na Comic Con mesmo vai começar a ter isso. Vão ter aquelas pessoas que vão todo ano. Nossa carreira começou porque a gente ia todo ano para San Diego. E falava com os editores, mostrava, ó, meu trabalho tá assim, né? Ainda tá médio. Ah, agora eu tô fazendo isso, agora eu tô fazendo isso. Ia nos autores, pegava um autógrafo e falava, oi. E depois de vários ois, eles sabiam o nosso nome, né? Vários anos, uma vez por ano. Então, também cria uma ligação. E aí, aos poucos, o seu leitor, que vai lá pegar o seu autógrafo, vira um outro autor. E aos poucos, você está publicando com ele. Isso pode acontecer, demora 20 anos. Mas pode acontecer, né? E é isso que é legal. É uma das coisas mais legais de fazer quadrinhos, é isso. Não tem segredo, não depende de milhões e de um estúdio e de sei lá o quê. A visibilidade dos seus outros trabalhos lá fora melhorou depois de Hellboy? Ou você já tinha um nome lá fora e com Hellboy só complementou? Olha, Acho não que desmerecendo o Hellboy, mas eu acho que o Hellboy não fez tanto pela nossa carreira, porque é isso também. O Hellboy em si, as historinhas do Hellboy em si, foram 2 historinhas de 8 páginas. Né? O Vampire fez aí tem repercussão até hoje, porque sempre que você vai falar do universo do Hellboy, você vai esbarrar naquela história, então tem fãs do Hellboy, fãs do Mignola. É que nem fazer qualquer coisa de super-herói. Tem gente que só olha pra isso. Então, quem só olha pro Hellboy vai esbarrar na gente. E a gente é meio um ponto fora da curva, né? A gente é um ponto fora da curva. A gente fez pouca coisa, a gente fez uma história estranha que não se liga com mais nenhuma, com um personagem que sai montado num urso e nunca mais apareceu. E todo mundo se pergunta o que vai acontecer. Então, cria aí uma atenção. O bom pra gente é que a gente tem outra carreira. Tem outros livros que fazem mais sucesso do que o nosso livro do Hellboy. Porque só por aquilo não teria assim, não era super uma alavancada na nossa carreira. Mas sei lá, ano passado a gente foi pra Dinamarca? Não era, era Onde? Suécia. Suécia. Ano passado a gente foi pra Suécia. O que faz mais sucesso da nossa carreira inteira na Suécia é ter trabalhado no universo do Hellboy. Lá na Suécia eles adoram Hellboy, então o nosso livro de maior sucesso é o livro do Biro e o livro do Vampire. Por isso que eles nos chamaram para ir pra Suécia. E embora quadrinho sueco seja um negócio completamente histórias cotidianas, a maioria autobiográfica, é um grande quadrinho alternativo, só que do mercado americano o que eles gostam é Hellboy. Então é muito estranho, porque a gente chegou lá e era como se fosse o Brasil. O mercado na Suécia, o mercado sueco era muito parecido com o mercado brasileiro, mas o que eles mais conhecem do nosso trabalho internacional é o que a gente fez com o Hellboy. Ó, tem uma pergunta lá atrás. Ó, deixa eu ver. Como que é a relação de vocês com essa coisa da criação? Uma história que vocês fizeram do nada, uma história que foi uma adaptação e vocês conseguiram alavancar assim, um sucesso muito grande nas 2 histórias, nos 2 livros. Então, quando a gente foi convidado para fazer o Alienista, por exemplo, hoje em dia, 10 anos depois, dá pra ver que tem 1000 adaptações, e tem adaptações que são ruins, e que não é o Machado de Assis que vai salvar a sua adaptação. Então, na época, que era no início dessa coisa de adaptação literária, a gente pensou, é legal ser o Machado de Assis, é um autor conhecido, a gente escolheu o Machado, eles deram 3 opções, a gente escolheu o Alienista. Vamos tentar fazer o melhor trabalho, uma boa adaptação, era um conto curto, a gente podia usar a história inteira sem ficar picotando, caprichamos,
fizemos no prazo que eles deram, que era impossível, mas fizemos. E deu certo. É uma boa adaptação. É uma boa história em quadrinho para quem não conhece a história, que é o importante. Eu acho que volta para aquela coisa que eu falei antes, que a gente tem que gostar da história, tem que ter tesão de desenhar, porque senão vai cair a qualidade. Então, a gente fez, as 2 adaptações que a gente fez, é porque a gente gostava da história e achava que podia ficar uma boa história em quadrinhos. 3, né? 3 adaptações, pois é. A gente acabou de fazer uma também agora lá fora. Mas as adaptações, elas têm que ser isso. Você tem que achar que ela vai virar uma boa história em quadrinho, porque muita gente não vai ter lido o original. Você Então, tá alcançando um público novo, né? No Alienista a gente já falava, você já leu o conto? E um monte de gente falava não. Quem já leu o Alienista? O conto. O conto. Olha aí, ó. É um conto. Tem 20 páginas. 20 páginas de Machado de Assis. Não é um texto ininteligível em português arcaico. Não, dá pra entender, é legal, é engraçado. Tá em domínio público. Tá em domínio público, você procura o Alienista, vai sair lá, vocês não precisam nem sair de casa. Leiam o Alienista, é legal. Porque o nosso gibi vocês não vão achar, tá esgotado, a gente quebrou o contrato com a Ediouro e não vão achar. Mas, com o Dois Irmãos, a mesma coisa. É um clássico moderno, eu não tinha lido antes, a gente já estava formado na faculdade quando ele começou a ser pedido em faculdades hoje em dia, ser leitura obrigatória de vestibular, essas coisas. Então, tem gente que leu Dois Irmãos, ou pelo menos tem que passar por ele. Mesmo assim, a gente tem encontrado muita gente que nunca leu o Dois Irmãos, o romance. Quem leu o Dois Irmãos? O gibi? Não, o livro. Sabe? A mesma quantidade de gente leu um conto do Machado de Assis de 20 páginas e leu um livro do Milton Ratum de 260. Ele só tem 120 anos de diferença entre um e outro, né? E os nossos gibis têm 7 anos de diferença entre um e outro. Então, a gente está apresentando uma história incrível para novos leitores. Isso pra gente é ótimo. Como que é estar dentro de uma escola? A menina que trabalha comigo, o filho dela teve que comprar ou alugar o Alienista. Eu tinha em casa, emprestei pro menino. E foi assim, pô, que história bacana. Eu já li o Alienista e eu falo assim, pô, que tédio. Sabe? Aquela situação assim, o conto eu acho... Eu acho o conto tedioso. Uma história em quadrinho tem uma vivacidade muito grande. Como que é vocês, isso já começou há alguns anos, está ficando cada vez mais forte agora, como que é para vocês saber que uma criança pode estar lendo e se interessando por uma história tão clássica da literatura brasileira e está sendo estimulado a continuar a leitura dele através disso, tirando, obviamente importando muito a parte, o que foi para a grande maioria que eu acredito aqui, ter começado nos quadrinhos lendo história de super-herói, e a criança está vendo história em quadrinho muitas vezes agora com Machado de Assis ou com outras adaptações. Eu acho que assim, a gente não pode negar que história em quadrinho tem um atrativo visual. Então, é um jeito de contar uma história que é mais atraente para uma criança ou até para outras pessoas por esse lado visual. É uma forma narrativa que pode ser mais dinâmica, tem muita história em quadrinho que é chata e monótona e lerda de ler, muito, então você tem que saber equilibrar o texto e a imagem, e é o que a gente tenta fazer, né? Trabalho de adaptação é saber utilizar a linguagem e contar a história da melhor maneira possível. A gente tenta não diminuir a história, não simplificar, não resumir, não fazer uma história mais fácil de entender. A gente tenta explorar o máximo do que o original tem de bom, do estilo de escrita do autor original. Então, no caso do Alienista, o texto está quase todo lá, porque ele é um conto, a gente pode usar nas 70 páginas, porque é o estilo do Machado, que é legal. A mesma coisa no estilo do Milton. Então, como usar o estilo narrativo dele e contar isso em quadrinhos, para não ficar só narrado, como a gente vai usar os diálogos, como vai usar as imagens, as sequências em silêncio. Então a gente cria
usando essa linguagem que é mais dinâmica e tem um interesse maior de um público mais jovem, a gente tenta contar a história com a mesma força que ela tem no original. Se a gente fizer um trabalho bem feito, quem sabe, quem leu vai atrás do original, fica curioso de conhecer o original. Se não, pelo menos ficou sabendo ali daquela história. A primeira vez que eu ouvi falar do alienista foi, sei lá, num especial da Globo que teve, na década de 80. E era isso, sabe? É outra linguagem, né? É outra linguagem. Filme serve para a mesma coisa. Quantos filmes não são adaptação de livro que a gente nunca ficou sabendo? Mas são. Uma linguagem que é mais atraente, mais rápida. Em 2 horas você resolveu ali. Então, eu acho que tem isso. A gente tem conversado muito em escola, porque o Dois Irmãos ele é muito adotado, ele é muito discutido em escola. Então, às vezes, a gente vai com o Milton. Às vezes, o 3º ano leu o livro, o 1º ano leu o quadrinho. Ou às vezes foi a mesma série. E é muito legal, porque eles se aprofundam na história, eles esquecem que é um quadrinho, eles querem saber do personagem, do que aconteceu, às vezes eles querem saber de como foi feito, como a gente trabalha junto, essas coisas que os jornalistas adoram perguntar, em vez de se aprofundar na história. As crianças se aprofundam na história, elas querem saber o que aconteceu e tudo, que é muito legal. Então, eu acho ótimo. Ia ser ótimo se quadrinhos, em geral, fossem adotados na escola e discutidos. Né? Porque é isso, o que importa é uma história contada. E aí, interpretação de texto, e o que é que está por trás daquela história, quem é aquele personagem, esse tipo de coisa. Que com o Dois Irmãos tem acontecido bastante. Ó, tem uma pergunta aqui. Essa mão levantada faz tempo, tá quase caindo a mão dela. Vamos lá. Primeiro, muito bonita a sua meia, você estava vendo aqui. Muito obrigado. Né, caprichou. E, assim, com relação ao machismo nos quadrinhos, tá? Vocês têm essa preocupação com a forma como vocês vão retratar a mulher, ou a personagem feminina, ou tentar deixar, né, sair daquele estereótipo de a personagem feminina é forte, mas é frígida, ou, tipo, a personagem ela não é forte, mas ela é super sexual e tal. Vocês buscam, né? Que agora tá rolando isso, né? Agora, sim. Tá bem forte, inclusive com a Miss Marvel, né? Kamala Khan, sensacional, inclusive. E vocês têm essa preocupação? Olha, Talvez seja mais pro Duarte mesmo essa pergunta, né? Porque vocês são mais autorais, mas também. Mas olha, as preocupações que a gente tem são... Desde o início a gente sempre se preocupou em contar histórias que alguém que não lê história em quadrinho possa ler e gostar e se interessar. E também por isso que a gente fugiu dos super-heróis. Então contar histórias de cotidiano porque as pessoas podem se identificar mais fácil. Então buscar outros públicos. E foi uma coisa que a gente aprendeu com o Neil Gaiman, faça histórias que as meninas gostem também. O Neil Gaiman é um dos grandes campeões de trazer mulheres para ler quadrinhos com o Sandman. E a gente... Com os livros também. Não, depois com os livros, aí ele atinge muito mais gente. Mas nos quadrinhos, o Sandman, um dos méritos dele era ter leitoras. O Estranhos no Paraíso, Strangers in Paradise também, que é um quadrinho que a gente adora e conhece Terry Moore desde que a gente começou a ir para San Diego, também tem esse ponto a favor dele. Então, ter personagens femininas e ter temas que interessem leitoras femininas também, sempre foi uma preocupação nossa. Mas a gente tenta... E a outra preocupação é tentar criar personagens que não sejam nós. E às vezes isso resulta em tentar pensar num personagem principal que seja uma menina. Como é no caso do Mesa pra Dois. No Mesa pra Dois, na verdade o personagem principal era para ser o escritor. Mas depois a gente foi inventando a história e acabou sendo a Júlia, que é a assistente dele, a garçonete e tudo. Então, só que eu sei lá, às vezes eu acho que a gente produz pouco e a gente contou poucas histórias, então tem poucas chances de fazer isso. Mas a gente tem essa preocupação, não é sempre que a gente consegue colocar nas histórias
isso, mas a gente tem essa preocupação. Você agora. As minhas histórias autorais têm muito mais bicho e monstro do que homem ou mulher. Eu, assim, por exemplo, no Bizarro teve uma personagem mulher. Tinha o Bizarro, o Jimmy Olsen, e tinha o Colin, que era um monstrinho, e teve uma mulher durante a história. E eu fui carregado para criar a mulher, tal, não sei o quê. Até quando eu desenhei, o cara falou, desenha ela mais latina. Eu falei, uai, eu sou latino, eu tô desenhando igual a mim. Latino sou eu, né? Mas assim, toda vez que eu desenho uma mulher, pode ser uma mulher gostosa, pode ser uma mulher gordinha, pode ser uma mulher magrela, pode ser uma mulher de qualquer jeito. Qualquer coisa que eu desenhe, existem várias maneiras de desenhar, o próprio homem, mulher, tal. Como eu falei, eu não sou o cara indicado, por isso eu até achei estranho quando eu fui fazer Marvel e DC, que eu não seria o cara indicado para desenhar o cara fortão, o cara esbelto, tal. Eu desenharia a mulher da forma que eu acho que a mulher é. Para mim, mulher e homem, existem várias diferenças entre uma mulher e homem. Mas está longe de ser diferenças do tipo, mulher pode fazer isso, homem pode fazer isso, mulher não pode. Isso não existe. Então, pode até ser que venha uma personagem feminina minha tal, mas eu não tenho essa preocupação de ficar julgando, eu não tenho essa preocupação de ficar pensando, puxa, mas eu tenho que deixar ela importante aqui ou importante ali e tal. Nem é dar né? uma importância maior, na verdade é você tentar, você para, quando você vai desenhar, você fala, nossa, que tal eu não fazer outra igual a outra, igual a outra. Sim, mas assim, eu nunca tive que, entendeu? Essa é a coisa. A única mulher que falou assim, você precisa desenhar, quer dizer, eu desenhei a Zatanna, eu desenhei o símbolo sexual de todo nerd, né? Óbvio que eu desenhei ela gostosa e como todo mundo esperava, entendeu? Sim. A menina que eu desenhei no Bizarro, ela é uma menina normal. Ela é uma cowgirl que chama? Ela é uma caçadora de recompensas, mas ela não é uma mulher com puta peito. Não, eu desenho uma mulher normal. Ela é uma gatinha. Eu gosto de gatinhas. Eu tenho esse direito. Eu acho legal mulher bonita e tal. Então eu desenhei uma mulher gatinha, bonitinha. Mas assim, não fico pensando, porra, então vou fazer uma mulher e é isso. Eu não quero estereotipar nada, né? Mesmo por isso, se olhar o que eu faço é porco, galinha, elefante, monstro, então... Estereótipo de galinha. Não dá, né? Meio que é outra coisa. Mas, então, quando eu vou fazer, porque não é da boca pra fora, eu não tenho esse tipo de... Porque eu sei, a gente vive num mundo que a gente sabe que as pessoas pensam assim, puta, não, mulher é isso, mulher é aquilo. Eu, infelizmente ou felizmente, fui tratado de uma maneira, fui criado de uma maneira que não existe nenhum caralho de diferença na minha casa com o que uma mulher faz e um homem faz. Então, pra mim, qualquer tipo de vou pensar no que eu nunca pensei, porque é o óbvio. Desenhar uma mulher numa história, pra mim, é a mesma coisa que desenhar um homem. Claro, óbvio, tem homem e mulher, tá óbvio, mas uma coisa não impede a outra. Pra mim não tem nenhuma relação. Mas é porque eu vejo as coisas assim, fui criado assim. Nunca em casa teve, isso aqui é serviço, isso aqui é coisa de homem, isso aqui é coisa de mulher. Homem não chora. Nunca teve isso na minha casa. Quando eu chorei no ET, eu tinha 5 anos. Chorava. Eu tava assim, minha mãe falou, o que foi? Eu falei, eu quero chorar. Ela falou, chora. Eu comecei a chorar. E aí depois no filme ela olhou pra mim e falou assim, mas por que você não tava chorando? Eu falei, não, eu tava segurando, mas por quê? Eu falei, não, porque sei lá. Tá. Aí minha mãe até hoje ela fala, porque nunca em casa foi dito, homem não chora, não pode chorar, não sei o quê. Então são coisas que eu lembro de criança, nunca teve essa diferença na minha casa. Então não vai ser desenhando e criando história que eu vou achar que tem alguma diferença. Pra mim é exatamente a mesma coisa. Então não... Sua mãe era uma mulher muito maravilhosa, inclusive. Hã? Sua mãe é uma mulher muito maravilhosa. Pô, ela é mesmo. Ela é verdade. É verdade. Minha mãe e meu pai, os dois veem o mundo desse jeito, entendeu? Então não é da boca pra fora, que hoje em dia tem gente que bate e fala, não, porque eu acho que... não, a gente pode ser quase tudo igual. Não é quase tudo, não tem quase tudo igual. É a mesma bosta. A gente é errado igual, a gente é certo igual. Então não tem muita diferença pra mim. Então eu não vejo. Pra mim, homem e mulher não tem diferença, na representação nos quadrinhos.
Pode ter, claro. A Mulher Maravilha é diferente de Super-Homem, entendeu? Mas os dois são incríveis da sua maneira. Sim. No universo dos heróis, entendeu? Então, acho que nada diminui um lado, diminui o outro. E quando eu faço, eu não penso nisso. Repito de novo, um desenho muito... o personagem feminino que eu mais desenhei foi galinha e não mulher, entendeu? E eu não acho que mulher é galinha, então eu não posso dizer isso desse jeito. Mas, não sei, pra mim não é uma diferença, não é uma coisa tão que eu precise pensar e fazer, tal. É meio que... Mas eu acho que se tivesse uma heroína que me dessem, vai fazer essa aqui. Agora, Gustavo, você vai desenhar uma minissérie da Zatanna. Porra, ela ia ser gostosa o tempo todo, sem nenhuma dúvida, mas ela não ia ser só gostosa, porque ela não é só gostosa, ela é a porra da Zatanna, ela é foda. Entendeu? Então, tem todo esse mix. Mas é óbvio, ela tá de meio arrastão, de maiô, é foda, isso é complicado. De cartola. A cartola eu acho que até eu tirei na história uma hora, assim, que passa, mas o resto é muito legal. Entendi. Né? Tudo bem. O baile, pra mim, os primeiros 10 anos da nossa carreira foi dividido entre arranjar trabalho para ganhar dinheiro e fazer quadrinhos. Mas aí, depois desses 10 anos, foi quando o Bá pegou o Umbrella. O Umbrella foi o primeiro quadrinho que a gente fez que a gente era pago para desenhar. Foi na mesma época que a gente fez o Alienista, que foi o primeiro quadrinho no Brasil que a gente foi pago para desenhar. Então, mas isso já foram 10 anos de trabalho em que a gente pegava todo outro tipo de trabalho que a gente conseguia relacionado com desenho, mas se a feira de caricatura. até caricatura que a gente não gosta de fazer, a gente fazia. E porque era isso, qualquer coisa que tirasse a nossa preocupação de ganhar dinheiro dos quadrinhos, ajudava que a gente focasse nos quadrinhos só que a gente quisesse fazer. Porque esse negócio de demorar é uma escolha pessoal, que é o que eu falei. Desde os anos 90, esse mercado de desenhar pra fora, pra super-herói, tem uma demanda, eles lançam, sei lá, 90 gibis por mês, 100 e tantos gibis por mês. Eles precisam de gente pra desenhar super-herói. Então, se super-herói é o que você quer fazer, tem mais de uma agência aqui, os caras pegam suas páginas, mostram pros editores. Se as páginas estiverem no nível, mês que vem você começa a desenhar. E aí se você atrasar, mês que vem você é despedido. Mas é isso, mas a rapidez do mercado de super-herói só depende da qualidade do seu trabalho e do seu profissionalismo. É diferente de tentar encontrar uma carreira onde as pessoas querem publicar o que você escreve. Por isso que o nosso trabalho também demora tanto. Não é que assim, fazer o quadrinho funcionar vai demorar 10 anos que nem demorou pra gente. É porque a gente percebeu que quadrinho de super-herói pra gente não ia ficar tão legal, a gente não ia gostar tanto e a gente investiu num negócio que a gente sabia que ia demorar mais. Mas a gente estava preparado para passar o resto da vida como os primeiros 10 anos. Arranja uns trabalhos para ganhar dinheiro e faz as histórias que você acredita, porque assim pelo menos o que as pessoas virem dos seus quadrinhos vão ser aquilo que você está 100% por trás. Então, só que aí esse pedaço começou a dar certo. Então não é que demora, mas também não importa qual alternativa, não fica mais fácil. Desenhar uma página de quadrinho dá trabalho, ser profissional dá trabalho, ser profissional no primeiro livro dá trabalho, no segundo livro dá mais trabalho. O problema do mundo dos quadrinhos não é fazer o seu primeiro livro. Isso daí você pode passar a sua vida inteira preparando o primeiro livro. O problema é fazer o próximo, fazer isso todo mês, e fazer isso todo ano, e fazer isso com ritmo. É se tornar um profissional de quadrinhos. Isso que é o mais difícil, é ter esse profissionalismo. Ver que quadrinhos é legal, desenhar é legal, mas é um trabalho como todos os outros. E isso não importa qual parte do mercado você faz. E está preparado, que nem a maioria dos escritores de literatura tem que estar preparado a fazer. Eu posso ter uma carreira bem sucedida e mesmo assim eu preciso de trabalhos paralelos para compor. Essa é a realidade de 90% das pessoas que não trabalham de super-herói. Eu preciso compor. Se tudo der certo, uma parte vem dos quadrinhos. Mas raramente é tudo. Se você não faz super-herói, raramente tudo que você ganha e que sustenta a sua vida vem dos quadrinhos. Mas é isso. Mas não quer dizer que é impossível. Né? Um monte de gente faz isso. O aumento do número de festivais de quadrinhos
possibilitou que isso fique muito mais fácil aqui no Brasil, do mesmo jeito que isso sustenta a maioria dos quadrinistas autorais nos Estados Unidos. Festival. Festival é o autor em contato direto com o leitor. Qualquer problema de distribuição que existe desaparece, porque estão os dois lá, um na frente do outro. Então você descobre os autores que você não conhece, você descobre uns gibis que você nunca ouviu falar, e o autor descobre um público que ele não sabia exatamente como chegar nesse público. Então isso mostrou também que tornou muito mais fácil, muito mais tranquilo, tanto para fazer, como para distribuir, como para ganhar algum dinheiro com quadrinhos aqui no Brasil. Mas, de novo, isso não deixa a parte de desenhar mais fácil. Desenhar é difícil, desenhar todo dia é difícil. Quanto tempo vocês levaram com os dois irmãos? 4 anos para fazer o livro. 4 anos, não? No começo a gente estava terminando Vampire, aí a gente estava fazendo o roteiro, aí eu acho que a gente ainda estava terminando também o Casanova Assedia, Assedia não, Avarícia. 2011. O Bá estava terminando a Avarícia, depois a gente fez o Vampire inteiro, enquanto a gente estava começando a fazer o roteiro. Mas aí chegou uma hora que a gente percebeu que se a gente não parasse de fazer as coisas nos Estados Unidos, a gente não ia conseguir terminar os Dois Irmãos. Aí a gente parou durante pelo menos uns 6 meses, só para terminar o roteiro. E aí mais 8 meses para terminar o desenho. E aí quando a gente estava acabando o roteiro dos Dois Irmãos, e a gente achou que nunca mais ia fazer uma adaptação na vida, a gente recebe um e-mail: você quer fazer uma adaptação de um livro do Neil Gaiman? Aí a gente fala: E aí o nosso próximo livro é uma adaptação de novo, porque era o Neil Gaiman e não dava pra deixar passar. Mas aí, enquanto começava a fazer a adaptação do roteiro do livro do Neil Gaiman, o Bá estava desenhando Dois Irmãos. Mas vocês gostaram da história? Então? Se a gente não tivesse gostado da história, a gente ia ter que falar: putz, não tem outra. Mas se eu parasse hoje, não dá pra viver de royalties. Eu ganho royalties. Eu sou 0,01% dos autores que ganha royalties dos seus livros, do Day Tripper. Ganho royalties. Estou aqui sentado, estou ganhando dinheiro. Mas não vivo desses royalties. Estou aqui sentado, o Umbrella me dá dinheiro. Não vivo, estou fazendo mais Umbrella para ganhar mais dinheiro, para poder ficar mais tempo sentado. Porque eu trabalho sentado. Não dá para parar e não fazer mais nada. E nem é o que a gente quer. Mas a gente só faz o que a gente gosta. Como eu falei para ela, eu acho que a gente produz pouco, porque a gente filtra tanto, seleciona, pra gente trabalhar numa história, os dois têm que gostar, os dois têm que acreditar. Vamos passar 4 anos trabalhando num livro. Se você não gostar, você vai se matar no meio do caminho, vai desistir, vai acabar com o seu casamento, tudo que a gente acaba escolhendo, a gente tem que gostar ou achar uma história que acha que vale a pena. Inclusive super-herói. Inclusive super-herói, inclusive Maurício de Souza. Quando a gente fez a historinha de uma página, de duas páginas. No início. No livro lá de 50 anos da carreira do Maurício de Souza, o primeiro livro, foi porque entre o convite ser feito e a gente respondeu o convite, a gente pensou: legal, olha, 50 anos da carreira do Maurício de Souza. Legal, quando eu era criança eu tinha um lençol da Turma da Mônica, legal, tinha um astronauta. Pensei numa história. Se a gente não tivesse pensado na história, era capaz da gente ter dito não, só porque a gente não é desenhar por desenhar. Então, a mesma coisa com um super-herói. Então a gente filtra todos esses trabalhos que acabam nesse pra quê? Pra tentar fazer os negócios que valem a pena. Não importa o tempo que durar, se vai vender muito, se um monte de gente vai ver, se é colorido, se é preto e branco. Porque o negócio que vale a pena, ele pode valer a pena pra sempre. Quando você diz vale a pena, vale a pena aqui, ó. Vale a pena aqui. É uma história que você acredita, é algo uma mensagem que você gosta, algo que você vai poder apoiar pro resto da vida. A gente fez uma história pro Front em 2001, que era pro... Front era lá, naquela época ele era a antologia de quadrinhos, onde as pessoas queriam fazer quadrinhos sérios, então tinha tema. Cada edição tinha um tema e sei lá o quê, e a gente achava a ideia legal, a gente conhecia o Orlando, que era um dos editores, então o Orlando é um cara sério, vamos lá, vamos fazer.
tinha uma lista de discussão online, pensando numa história séria, o tema era amor, então combinava com a gente, histórias românticas, blá blá. Fizemos uma história de amor super legal, lançamos no Front, no lançamento do Front já não tinha quase ninguém. Não, no lançamento do Front, isso é uma coisa de antologias e resume o mercado nacional. Assim, você participa de uma antologia porque você faz uma história pequena, sai num livro grande. E aí vai pra livraria e tudo, legal. Aí você vai no lançamento do negócio. São 20 histórias, então 20 autores. Aí você chama todos os seus amigos. Imagina que você tem 20 amigos. Se 20 pessoas chamam 20 amigos, vão 400 pessoas. 400 pessoas vendem o livro no lançamento, pagou a gráfica, sucesso total. A gente foi no lançamento do Front, tinham 20 pessoas. Meus 20 amigos. Nenhum dos outros autores fez o esforço de chamar os amigos e tudo. E aí depois eu tenho que convencer os meus 20 amigos a comprarem um livro que custa sei lá quanto, que tem 120 páginas, das quais 20 são nossas. Só. E aí cada página, cada história fala de uma coisa, mesmo tendo um tema em comum, cada história fala de uma coisa, tem trabalhos diferentes. Então, tem o lado positivo e o negativo de participar de uma antologia. Enfim, ela podia ter dado super errado, mas a gente adorava a ideia, adorava o tema, colocou tudo que a gente tinha na história. Fez uma história bonitinha. Fez uma história que a gente acreditava muito, que era o Tarde para Café. Traduziu essa história, mandou pelo correio para as editoras. Foi a primeira história que a gente mandou para os editores nos Estados Unidos, que eles falaram, eu quero mais histórias desse jeito. Então, deu super errado no mercado nacional, mas foi o que abriu as portas para o que acabou virando de Tales, que abriu as portas para a nossa relação com a Dark Horse, que abriu as portas para o Umbrella Academy, para a gente trabalhar com Minhola. Então, Pro Day Tripper, pra tudo. Pro Day Tripper. Então é uma história que, teoricamente, não tinha nenhuma função além de ser tudo que a gente acreditava que podia ser a história daquele tema, daquele momento. E mostrou para as pessoas no mercado de quadrinhos o que a gente podia fazer, o que a gente queria fazer. E então acabou dando certo. Então, se você faz uma história que você acredita 100%, alguém pelo menos vai ver esse comprometimento no seu trabalho. Né? Mesmo que veja que a qualidade não está lá ainda. Cadê? Ele ali, depois você. É você, mão básica. Minha dúvida para vocês três é uma questão mais de desenho mesmo, sabe? Como é que vocês gostam de desenhar? Se vocês gostam de desenhar no banheiro, em casa, bico de pena, se vocês gostam de brushes, enfim, ampliado, pequeno. E hoje em dia não, né? De uns 5 anos para cá, a questão da tablet, de fazer no computador, de rapidez, sabe? Faz no computador, fecha, já finaliza colorido, ainda o negócio da mão é mais prazeroso, essas coisas. O negócio da mão é mais prazeroso. Não sempre. Depois da Zatanna, Você sabe que tem maneiras parecidas de desenhar, né? Quer dizer, agora vocês estão com o negócio da tablet. Os negócios vocês falaram que vocês estão fazendo os lápis na tablet agora, né? É. Mas a gente é o que você pode chamar de velho. A gente desenha no papel, passa arte final no papel, gosta do papel, vê vantagens em desenhar no papel. Um monte de coisa que hoje em dia eu converso com artistas mais jovens, eles não conseguem entender. Mas pra gente faz sentido. E talvez um dia isso acabe. Mas a gente gosta. O Gustavo trabalha em casa, a gente tem um estúdio, tem vantagens e desvantagens. Trabalhar em casa, você pode começar e parar a hora que quiser, e é muito rápido. Trabalhar no estúdio, você pode começar e terminar a hora que quiser, mas você tem que sair de casa e ir pro estúdio, sair do estúdio para casa. Mas você separa mais o trabalho do que trabalhar em casa. Trabalhar em casa você pode trabalhar a qualquer hora, você pode estar trabalhando o tempo todo. Acho que o mundo perfeito seria, por exemplo, digamos que vocês, ou um ou outro morasse por exemplo, o estúdio deles é aqui na João Moura, vai. A casa está aqui, tem o quintal,
um estúdio na casa. Acho que seria perfeito. Então, o estúdio deles é uma casa só. Mas acho que o mundo perfeito seria morar numa casa, você tivesse um quintal com uma piscina, uma quadra de basquete, um meio half de skate, e no fundo tivesse o estúdio. Porque aí você sairia de casa, tem o fato de sair de casa, sair de dentro da sua casa, mas você tá ali, é perto, entendeu? Eu lembro que o Alci, não sei se vocês conhecem o Alci, o cartunista das antigas e tal, ele mora num prédio, agora ele mudou, ele morava num prédio, e no prédio do lado era o estúdio dele. Então ele descia, aí, tipo, assim mesmo, assim, do lado, não é que é modo de dizer, do lado. Ele pegava e entrava no outro prédio, que era um prédio menorzinho, que era o estúdio. Aí eu já acho muita coisa, eu preferia que fosse no fundo da minha casa mesmo. Mas tem os prós e os contras. Trabalhar em casa é legal, mas você acaba morando em casa, morando no trabalho, né? Que é o lado ruim. Mas eu vejo, pelo menos, pra mim o mundo perfeito seria esse. Meio half de skate, a piscina, um pedaço pra mais nada, um trabalho de basquete e o meu estúdio no fundo. Um dia, talvez. E desenhar é a mesma coisa. A diferença é que hoje a gente... Essa parte de trabalho era parecida, só que o Fábio arte finaliza com pincel, o Bá com caneta e eu com caneta e pincel. No meio do termo, com caneta um pouco também, né? Mas e atualmente eles têm feito impresso, né? A gente faz o lápis no digital, imprime e faz a arte final no papel. Porque principalmente para mim os pincéis digitais ainda não fazem a mesma coisa. Então não tem a textura, né? Não tem. É quase até perfeito demais. Você vai fazendo aquele risco. Você tem que forçar muito a mão para você conseguir uma textura que no papel e com o pincel é natural. Então eles ainda estão desenvolvendo isso para ter o áspero do papel, para ter a textura do pincel, para ter o pincel secando, algo que não tem que fazer muito força. Com o pincel o desenho é muito leve e com a tablet ao contrário, você precisa de mais coisa, você precisa fazer mais pressão. Então, eu acho que para desenhar tem facilitado outros elementos, ajuda a incorporar referências, ajuda a mudar coisas rapidamente quando você vê que não está funcionando, aumentar, diminuir. Isso às vezes até vicia. Eu posso aumentar, a cabeça ficou grande, diminui e tal. Então você começa a encontrar uns atalhos. Mas ainda na arte final, que por acaso é onde a gente coloca a maioria do esforço do desenho, ainda no papel é melhor. Gente, mais uma pergunta só, tá? Vamos lá, então... Depois a gente conversa com eles. Vão ser duas pra gente ser assim, uma do menino e uma da menina. Vamos tá lá. Falado. Vamos lá, primeiro você, depois você. Tá bom. Trabalhar com outros profissionais, mas ao contrário, vocês criando, escrevendo e o outro profissional desenhando? A gente já pensou. A gente é meio chato pra caralho pra quando a gente trabalha com outras pessoas. Então a gente prefere poupar as pessoas desse nosso lado Eu já tenho que lidar com a frustração que é escrever uma coisa, imaginar na minha cabeça e dar pro Fábio desenhar. Quando é outra pessoa... Mas é isso. Existe uma sinceridade brutal entre eu e o Bá, que é de, eu vejo ele desenhando e eu falo, eu sei que pode ficar melhor. Eu sei que ele tá com preguiça, eu sei que ele tá cansado, eu sei que essa primeira versão ficou boa, mas dá pra ficar melhor. Não é coisa de ter essa intimidade longa de trabalho e de relação, que vê que se eu for brutalmente honesto e falar, tá ruim, faz de novo, você faz melhor, ele não vai ficar magoado, não vai ficar triste, ele não vai achar que eu não gosto do trabalho dele, ele sabe que dá pra ficar melhor. Você gosta do trabalho dele? Sério? Dá pra ficar melhor. A gente tá trabalhando nisso. Então, essa brutalidade, essa honestidade, não é fácil de ter no trabalho. Com ninguém, em qualquer trabalho. E eu tenho com o Bá. Então, eu tenho pouca vontade de escrever coisa para outras pessoas desenharem, porque eu vou destruir as pessoas. Porque, sabe, eu sei que elas podem ficar melhor. Talvez eu não saiba quanto tempo demore. Como eu conheço o Bá faz tempo, eu sei que assim, se ele fizer de novo uma vez, já tá mais ou menos, se ele fizer 2 vezes, com certeza ele chegou lá. Porque eu conheço o trabalho dele. E as pessoas iam ter que aguentar o tipo, isso daqui não ficou bom.
Porque o isso daqui não ficou bom, quer dizer, isso daqui não conta a história que a gente quer contar. Então, não importa quanto tempo demorou para fazer. Não importa se você estava com febre, se era o começo do dia, se era o final do dia, se era o final de semana. Não importa quando você fez. Tem que contar a história, porque é isso que as pessoas vão ver. Elas não vão saber quanto tempo demorou para fazer. Então, eu enxergo quadrinhos desse jeito. Nossa, ficou legal. Se desse para ficar melhor, eu sou capaz de falar, porra, dá pra ficar melhor. E isso não é uma boa dinâmica de trabalho. Então eu sei que isso não é uma boa dinâmica de trabalho, então eu prefiro não colocar as pessoas, porque elas têm que ter vontade de fazer, né? E isso tem que vir delas, não tem que vir de mim. Então, a gente prefere só fazer as histórias e a gente desenhar, porque não importa quanto tempo demora para fazer, pelo menos eu sei que eu posso explodir para cima do Bal, eu posso explodir para cima de mim. E eu não quero explodir para cima das pessoas, porque elas vão ficar magoadas. Não é pessoal, é quadrinhos. Mínimo. Claro. Depende do que você quer, por exemplo. Coletânea. Você nunca vai ganhar dinheiro, nem com coletânea da DC você vai ganhar dinheiro. Quanto mais uma coletânea independente. No começo de qualquer um, seja nacional, internacional, seja uma estrela dos quadrinhos, o cara tem que lidar com mais de uma coisa. Claro, mercados mais desenvolvidos como os Estados Unidos, como o Fábio falou, se você quiser, dá pra você, por exemplo, existem autores que fazem isso nos Estados Unidos, o cara começa fazendo quadrinho de herói, porque tem muita demanda, ele vai fazendo as coisas dele pra ele e tal, depois lança a coisa dele e às vezes ele vai pra aquele lado e nunca mais faz quadrinho de herói, porque não é o que ele quer. Ou é o que ele quer, fazer quadrinho de herói e tal. Mas, por exemplo, num universo como o Brasil, que é complicado trabalhar, ponto. Não é complicado fazer quadrinho no Brasil, é complicado trabalhar no Brasil. É complicado qualquer trabalho no Brasil é difícil. Fazer qualquer coisa decente no Brasil é difícil. É mais fácil roubar, dar um migué, desviar uma grana, aí é tranquilo. Mas a parte de trabalhar de verdade, ralar pra valer, é complicado. É quadrinho, é cinema, vender gibi, é ser engenheiro, é ser médico, é ser advogado, qualquer coisa dá trabalho. No caso do quadrinho, é uma coisa meio de um mercado que praticamente não existe no Brasil. Ele é um mercado muito pequeno. Você tem o mercado, mas é difícil. Quem vive de quadrinho só para quadrinho brasileiro? Só faz quadrinho pro Brasil, fora o Maurício de Souza e as pessoas que trabalham para ele no universo Maurício de Souza. Você não tem ninguém que trabalhe só. Talvez o Spaca? Não, mesmo o Spaca tem que fazer freela. Né? Tem alguém que só faz quadrinho pro Brasil e vive de quadrinho no Brasil? Não existe. Entendeu? Então você precisa ver o que você quer. Bom, beleza, eu faço, mas aí eu vou fazer alguma coisa de quadrinho pra fora, que não é o que eu quero, pra ganhar dinheiro. Vou fazer ilustração, vou fazer cartoon, vou fazer charge, que é um outro problema. No momento atual, você tem os jornais praticamente acabando, o jornalismo péssimo no Brasil. Nos jornais hoje você manda embora quem dá opinião e mantém o cara pra escrever o básico. Então é complicado. Antigamente eu ainda poderia te dizer, porra, trabalho num jornal como ilustrador, e depois eu trabalhava como ilustrador, como chargista. Hoje em dia você tem 2 ou 3 caras ali. O Jaguar foi demitido semana retrasada. O Jaguar. Entendeu? Então eu acho que assim, você precisa achar alguma coisa no começo para fazer. Claro, que seja... Não é infelizmente. Não é infelizmente. Caricatura é muito legal. Nós somos do mesmo país do Loredano, nós somos do mesmo país do J. Carlos, do Nassaro, do Batistão, do Paulo Chico Caruso. A gente tem alguns dos maiores caricaturistas do mundo da história. E é extremamente digno e é extremamente legal. É difícil hoje você fazer caricatura em evento, os 3 fizeram juntos, inclusive. Eu nunca gostei. Mas vou dizer que aqueles eventos a gente ia pelo fato da bagunça, ganhava material, tomava cerveja, batia papo, era meio isso. Mas assim, tem gente que precisa fazer caricatura em eventos. É uma coisa, pô, se você tiver 3 eventos de caricatura por semana e isso mantiver o sonho que você quer de fazer um livro de quadrinho, um livro de cartoon, um livro ilustrado, é uma maneira de ser.
eu acho legal você achar alguma coisa que tenha a ver com a sua vida, que tenha a ver com desenho, que seja caricatura, que seja charge, cartoon, ilustração, que seja design gráfico. Por exemplo, eu sou designer, sou formado em design. Então, eu acabei muito mais desenhando do que fazendo design para me manter. Mas me manteria fazendo design gráfico com um puta prazer. Pra fazer quadrinho e tal. E também se não desse pra fazer quadrinho, fosse ser designer também, não é um problema. São coisas legais. Entendeu? Você tem que ver o que você gosta e o que você quer. Se você quer fazer quadrinho e você quer que isso aconteça... Bom, tem 3 pessoas aqui que faziam várias outras coisas e, tipo, 6 da tarde estavam começando a fazer quadrinho e iam até tarde da noite. Hoje em dia, assim, eu tento não fazer isso, eu tento não... se eu precisar fazer isso hoje, eu vou falar, puta, será mesmo? E talvez eu desencane e faça outra coisa. Mas, depois de um tempo, você vê se é possível, se quadrinho funciona, se funcionar... ele acaba ocupando o resto do seu dia e ele paga o seu dia. Enquanto ele não paga o seu dia, você tem que achar coisas que você faça bem feito também e funcione com isso. Mas não é nenhum demérito fazer caricatura, nenhum demérito fazer charge, ilustração, muito pelo contrário. Não importa muito como você ganha dinheiro, não importa muito como ninguém ganha dinheiro. Importa fazer algo que você gosta. Você tem que encontrar... Existem outros ganhos do que só o ganho monetário. Sabe? O quadrinho... sobreviver a essa monotonia do dia a dia, de terminar o gibi, encontrar o leitor. Você tem que encontrar outros ganhos e torcer para que o ganho monetário seja uma consequência disso. Então, se você vai participar de uma antologia, o que você ganha participando dessa antologia? Você vai conhecer outras pessoas que fazem o trabalho que você quer fazer? Se forem pessoas que fazem o trabalho que você quer fazer, o tipo de quadrinho que você quer fazer, é uma experiência mais positiva do que participar de uma antologia que você chega lá e as pessoas querem fazer super-herói espacial erótico. E não tem nada a ver com o tipo de história em quadrinho que você quer fazer. Então, tenta participar de antologias que tenham a ver com as histórias que você quer contar, porque você está lá praticando e conhecendo gente que quer fazer a mesma coisa que você. Se você não participar de antologia, tenta fazer quadrinhos que não sejam muito longos. Porque é mais fácil terminar o quadrinho, mais fácil de viabilizar, sei lá, uma edição independente, seja em preto e branco, seja em colorido, seja no Catarse. Você faz um negócio que não demora tanto tempo para fazer, porque fica pronto. Melhor coisa de fazer quadrinhos é o quadrinho pronto, que você pode mostrar para as pessoas, e elas podem ler, e elas podem gostar ou não gostar. Mas essa resposta do público é muito importante para você continuar fazendo quadrinhos durante anos. Porque se você faz um negócio que você nunca sabe se alguém gostou ou não, é muita falta de estímulo. A resposta do público é um dos melhores estímulos para continuar fazendo quadrinhos depois de 20 anos. Porque senão fica aquela coisa, você começa a ficar anestesiado, porque você não tem resposta, você não tem interação. Então, o melhor jeito no começo de fazer isso é fazendo quadrinhos menores, ou participando de antologias. Mas aí você tem que escolher umas pessoas para que não seja um negócio, não seja um sofrimento. Né? Então... Mas nesse começo é sempre assim, o que funciona mesmo é a fé. Né? Porque eu ouço muito aqui o quadrinista falar um negócio assim, ilustração é obrigação, quadrinho é missão. Eu acho que nesse missão tem uma fé ali que um gostar, um querer sempre em cima dessa linguagem. Continuar. O resto tem que fazer. Quadrinho é muito difícil de fazer. Viver, né? É muito gostoso de ler, muito rápido de ler. Então você pega e lê o Dois Irmãos, que demorou 4 anos para fazer. Em 2 horas você leu. Sentou, encostou, 2 horas você leu o que demorou 4 anos para fazer. A maioria das pessoas desiste de fazer quadrinhos antes de 4 anos, se for fazer o primeiro quadrinho desse tamanho. Então, tem que começar menor para passar essa arrebentação. Porque é isso, começa menor, termina, mostra, aí você tem essa resposta, você vê, olha, funciona. Você faz quadrinhos para que as pessoas leiam, então você quer ver funcionando. Você quer ver a máquina funcionando. A máquina só funciona quando sai da sua mão e chega na mão dos leitores. Né? Então é muito importante isso em qualquer mercado. Seja num mercado em que você não ganha para fazer quadrinhos, seja no mercado que você ganha para fazer quadrinhos. Porque é o que a gente falou durante o papo inteiro. Fazer quadrinhos mesmo
não fica mais fácil. Não importa em que momento você está, você tem que sentar, desenhar para a história ficar pronta. Né? Ninguém vai fazer para você. Então, você precisa desses estímulos. Né? E os estímulos são as pessoas, né? São os leitores, são os outros artistas. Essa comunidade que o Bá falou, que é incrivelmente mais inclusiva e mais fácil de interagir do que outras comunidades artísticas. Então, tem que aproveitar isso, tem que aproveitar essa interação.